Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, um podcast funerário. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve e já deixa o seu like. Se você não gosta, fica aí só de curioso que eu tenho certeza que você vai adorar. E o meu entrevistado de hoje é Eberton Lopes. Eu, na maior cara de pau, vou entrevistar o maior entrevistador das celebridades e o maior funeral influencer. Eu, como nunca fiz um podcast, para mim hoje vai ser um desafio. Eberton Lopes, tudo bem com você? Milena, muito obrigado, tudo ótimo, estou muito honrado de estar aqui e suas palavras me deixam cheio aqui, o maior entrevistador, mas eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite, viu? Que bom! E pode se apresentar para nós? Quem é Eberton Lopes? Eberton Lopes, um jornalista que leva uma vida dupla. Eu me divido entre os palcos, como assessor de imprensa de artistas, de shows, festivais, atrizes, atores, e como repórter, que hoje é, digamos, especialista no setor funerário, porque eu já estou com mais de 100 reportagens gravadas, segmentadas ao setor funerário e com milhões de views. Eu tenho uma agência de comunicação que trabalha focado em shows, e quando a pandemia começou, as aglomerações foram proibidas. Então os shows pararam. E da noite para o dia eu vi minha fonte de renda zerar, tive que suspender a operação da empresa por um tempo e eu fiquei à toa. Eu não ficava à toa desde os 15 anos de idade. Sempre trabalhei direto, sem férias e aquela loucura toda e me vi ocioso depois de muito tempo. E isso afetou o meu psicológico de uma forma que tive crise de ansiedade, chorei, me senti inútil, eu precisava fazer alguma coisa. E eu que já tinha passagem por televisão, já fui repórter de TV, eu sempre gostei da área de vídeo, sempre gostei de produzir, de ir pra rua. Pensei, por que eu não vou aproveitar essa oportunidade, desse tempo livre que eu tenho, para voltar a produzir? E comecei. Criei o canal Vim Te Mostrar. O nome Vim Te Mostrar veio em sonho. Uma coisa muito louca. Eu sonhei com Vim Te Mostrar, só que escrito 20, né? O número 20, mostrar. Também já estava dormindo nessa pandemia mesmo, né? Tava dormindo. Tinha que ser em sonho mesmo. Que aí eu pensei no canal e fiquei matutando. Falei, que nome que eu vou dar pro canal? Que nome que eu vou dar pro canal? Queria um canal de curiosidades, um canal de reportagens, eu queria produzir. Eu não tinha um nicho ainda. E aí veio essa ideia. Eu escrevi o 20 mostrar, eu não gostei não. Nossa. Gostei do nome, mas não gostei com o número. Aí escrevi 20 mostrar, VIMTE mostrar. Que gostei. Show! Aí eu sou impulsivo, já acionei o designer para fazer logo, para fazer tudo, e fui produzir. E aí o primeiro vídeo que eu produzi foi sobre o coronavírus, a pandemia. Entendi. E esse vídeo, para ser ruim, tem que melhorar muito. É mesmo? Tá eu péssimo. Ia te perguntar qual foi o teu primeiro vídeo. Tá péssimo, tá horrível. Caramba. Tecnicamente, de conteúdo, de tudo, mas tá lá. Porque é minha história. Foi lá o ponto de partida que me trouxe até aqui. E comecei a produzir algumas reportagens. Eu gravei no metrô, gravei em algumas cidades históricas e tudo. E um público bem pequenininho. Assim, quando eu tinha 200 views, eu comemorava. Familiares e amigos. Exatamente. Eu tinha grupo no WhatsApp, falei, gente, tem que assistir. E eu ainda contava ali, ó, tem 200 pessoas no grupo, eu tenho 150. Gente, vocês não estão assistindo. E aí eu fui produzindo. E aí eu tinha uma reunião de pauta minha comigo mesmo, todo domingo, que eu sentava para elencar os temas que eu poderia abordar no canal. E aí eu comecei a listar, e vieram várias ideias, e me veio uma ideia que mudou tudo, mudou minha trajetória de vida profissional, mudou tudo. Que é a série As Profissões Mais Curiosas do Mundo. Pensei nessa série, e aí elenquei alguns profissionais. Aí tem o gari, tem os profissionais do sexo e tanatopraxista, que era só um dos profissionais que estavam ali na lista. E aí como que é o processo? Eu elenco esses temas e já parto para a produção. O que é a produção, para quem está em casa e não sabe o que é? Você já viabilizar as gravações. Então as marcações, marcar entrevistas, local de gravação, marcar tudo. E aí nessa noite de domingo eu já mandei um e-mail para a funerária Santa Casa,
É a primeira funerária de Belo Horizonte, tem mais de 120 anos. Pensei, eu vou começar com eles, porque eles são referência, eles fazem parte da história de Belo Horizonte. Mandei um e-mail, já esperando não. Que eles já iam responder com não, eu já ia retrucar e falar, olha, eu submeto o conteúdo da aprovação de vocês, eu faço o que for possível para fazer da forma que vocês topem fazer comigo. Só que aí o assessor de imprensa da funerária, muito competente, inclusive, o Laio Amaral, topou de cara. E aí já na segunda-feira eu já mandei, já contratei um cinegrafista para ir comigo e gravei esse primeiro vídeo. E nesse primeiro vídeo, na funerária Santa Casa, eu não mostrei nenhum procedimento. Eu mostrei só a estrutura da funerária. O supervisor da funerária, ele fez um tour comigo pelos espaços, e eu lembro que quando eu gravei, estava no auge da pandemia. Então tinham muitas urnas funerárias. A gente estava pulando urnas funerárias. Eles realmente foram muito solícitos, né? Em deixar você participar de um momento desse em que a gente não conseguia nem parar para olhar para o lado. Sim. Então, realmente, o assessor de imprensa foi muito solícito. Foi muito solícito e ele realmente confiou no meu trabalho. Eu acredito que o fato de eu já ser conhecido em Belo Horizonte pela área de shows tenha me ajudado. Com certeza. Porque eu não ia colocar o meu nome em jogo, né, por causa de um vídeo. Fomos, gravamos. Tecnicamente, para quem é da área audiovisual, for analisar o vídeo, não tá aquela coisa. Uhum. Porque o cinegrafista que foi comigo, eu acho que ele tinha medo de funerária. Tremeu um pouco, então, meio bruxa de Blair. Que eu falei com ele assim, ó, eu não quero que mostre corpo, não quero que mostre... Hoje nós vamos mostrar só a estrutura. E aí a câmera fazia as panorâmicas e dava uma... Mas foi. Eu postei o vídeo numa quinta-feira, eu não tinha nem 1.000 inscritos ainda. Viajei para um lugar que não tinha sinal. Fiquei offline. Aí no domingo à noite que eu tô voltando na estrada, o celular começa a vibrar. A vibrar. Que loucura. Mas sabe quando aquele sinal tá um sinal mais ou menos ainda, que chega a notificação, você clica e não consegue ver o que é. E ansiedade, alguém morreu, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa. Meu Deus. E aí quando eu chego, eu vejo que o vídeo viralizou. Caramba. Aí eu já tinha 50 mil views. Meus primeiros 50 mil. Caramba. Eu nem dormi essa noite. Que eu ficava atualizando o YouTube assim, pra ficar vendo, mais um. E aí a coisa começou a girar. E aí meus inscritos foram crescendo. E bati meus primeiros 100 mil naquela semana. E aí o YouTube já mandou o e-mail informando que eu já estava apto a ser monetizado, a ser um parceiro do YouTube. Nossa. Aí eu pensei, agora... Não é vem um e-mailzinho assim deles. Vem um e-mail que você já é apto, você pode se inscrever no programa de parcerias, que aí você manda seus dados bancários, faz todo aquele processo burocrático para ser um parceiro do YouTube. Nossa, que delícia em receber isso. Não, aquilo foi... E quem foi a primeira pessoa que você contou assim, caramba, que o meu vídeo viralizou e tal, você lembra? Meu pai. Teu pai? Meu pai. Deu certo a minha ideia, o meu sonho? É que meu pai tem só um parênteses, né? Que meu pai não acreditava muito que eu ia virar como jornalista. Porque eu sou de uma origem muito humilde, minha família era muito humilde, e meu pai acreditava que para ser jornalista tinha que ter um padrinho. Tem que ter um conhecido dentro de emissora tal para colocar você lá dentro. Mas eu acreditei. E aí, quem foi responsável mesmo pela minha ascensão profissional, quem me ajudou moralmente, foi minha mãe. Minha mãe que faleceu em 2018. E eu me lembro, quando eu passei no vestibular, meu pai ficou todo preocupado, que meu pai não tinha condições de pagar a faculdade. E minha mãe veio com todo o carinho dela comigo e falou, ó, meu filho, pode ficar tranquilo. Eu vou deixar de comprar o arroz prato fino, porque nós vamos economizar um pouco para ajudar. E minha mãe sempre foi minha fã número 1, assim. Nossa. Eu me lembro que quando eu trabalhava na TV Band, em BH, era um programa de turismo que passava no sábado de manhã. Nem eu me assistia. E minha mãe acordava, ligava minhas tias assistirem. Que sensacional. Assim. Então minha mãe foi tudo, assim, pra mim. E aí meu pai, depois eu conquistei essa confiança, essa credibilidade. E aí meu pai viu, não, é possível sim trilhar o próprio caminho. Eu não preciso que ninguém me ajude ali, eu consigo seguir. E eu acho que é muito uma proteção de pai mesmo, né? Não é às vezes não confiar no filho, mas é o medo que não dê certo e o filho sofra, né? Sim, e é uma questão cultural também. Porque
até então, na família, chegou no segundo grau, tava ótimo. Uhum. Se chegou no segundo grau, tava ótimo. E cursar uma faculdade, se arriscar, viajar e tudo, não era da cultura do meu pai. Uhum. Então, aquilo para ele tava bom. Mas hoje, meu pai, ele assumiu essa função da minha mãe. De apoiar, de acompanhar o trabalho. Ele tá muito feliz de eu estar em Curitiba aqui, por exemplo. Deve ser muito prazeroso, né? E vendo que tá dando certo, que tá... Eu vou chegar na placa ainda, como é que foi essa recepção da placa, que meu pai foi incrível também. Mas, voltando nessa ascensão profissional, né, que a tanatopraxia me proporcionou, depois que esse vídeo ele viralizou e que eu liguei pro meu pai e falei, não, pai, o negócio tá dando certo e tudo, aí eu pensei, agora eu preciso de fato ser mais profissional. Porque antes eu estava produzindo da forma como dava, digamos, artesanal. Uhum. Não tinha, eu que editava, não tinha uma equipe, não tinha nada. Agora eu preciso formar uma equipe para poder fazer acontecer. E aí eu contratei uma produtora de Sete Lagoas, uma cidade pertinho de BH. E desde então eles estão comigo. E postando todos os domingos vídeos novos. E aí eu pensei, se esse vídeo deu certo, sem mostrar nada, eu quero acompanhar um processo de fato. E aí, Santa Casa. Liguei para Santa Casa autorizou. E aí eu acompanhei o processo lá mesmo. Acompanhei tudo do corpo chegando na funerária, passando pela sala de espera, burocracia. Na verdade, eu fui lá na recepção. Eu acompanhei tudo. Lá na Santa Casa tem um sistema de som que é igual de rodoviária. Na hora que vai sair ou chegar alguém, dá um barulho. Aí falando no motorista. Aí mostrei essas curiosidades todas. E acompanhei até a expedição. E aí esse vídeo explodiu. Foram em 2 partes. Nossa. E aí nisso que explodiu, financeiramente foi um retorno muito bom. Que aí eu já pude investir em equipamentos, pude melhorar a qualidade do canal. E o canal foi se tornando, digamos, um canal funerário, bem entre aspas, que tem outros assuntos também, mas de forma natural. Eu nunca pensei, o Vim Te Mostrar vai cobrir o segmento funerário. Nunca foi planejado isso. Foi acontecendo, eu fui tomando gosto pelo segmento. Hoje eu acredito que se eu não fosse jornalista, eu poderia ser um profissional da área funerária. Porque o que eu senti em todas as gravações, sem exceção todas, da funerária pequenininha lá do interior, lá em Paraupeba que eu fui gravar, que é uma senhorinha que quando chega um chamado, que é na casa dela a funerária, ela isola a sala e já recebe o corpo. Que loucura. E até as funerárias as maiores que eu estive, que são mais corporações mesmo, mas os profissionais que estão ali na lida, todos amam o que fazem. Todos se doam, todos estão ali pelo acolhimento. Não teve uma funerária que eu não lidei com um profissional que não amasse o que fazia. Ele poderia sair daquela funerária e ir para outra, mas ele ama o ofício. E eu acho isso incrível. O segmento funerário, ele é difícil de entrar, mas é mais difícil ainda de sair. Porque é impressionante, a pessoa pega um gosto que não quer fazer outra coisa, não quer sair do segmento. Quem sai, eu recebo muita mensagem assim, de seguidores que falam assim, eu acompanho o teu trabalho, eu estou há 2 anos fora do serviço funerário, quero muito voltar, me ajude. Então quem sai fica desesperado para voltar, porque realmente é apaixonante. Sim, e o que eu percebo também que é claro que todo mundo mira o dinheiro quando vai trabalhar, mas que não é o foco principal ali. As pessoas estão trabalhando porque realmente amam. E isso me encanta porque no jornalismo foi assim também. Dentro da faculdade eu fui desencorajado por professores. Falaram, não siga, paga pouco, não tem vaga para trabalho, não tem oportunidade. E eu provei que é possível sim. Eu não preciso de estar numa emissora gigante, eu não preciso de estar vinculado a uma marca. Eu posso trilhar o meu próprio caminho, eu posso seguir e fazer o que eu quero. Você saiu da curva total, né? Exatamente. Do que você tem dentro da faculdade, ali, de opções que você tem dentro da faculdade, você... Exatamente. Eu criei meus métodos de trabalho, eu trilhei meu caminho e tudo na intuição.
Eu comentei em off aqui sobre o que eu sinto quando eu tô gravando um vídeo, que eu sei se vai ser bom ou vai ser ruim, é durante a gravação, assim. Tô conversando com você, falando, esse vídeo vai ser bom. E é bom. Não tem muito plano de negócio, é mais intuição mesmo. Durante a gravação, eu me planejo, né? Eu faço o roteiro, faço tudo. Às vezes eu faço um roteiro que eu penso, nossa, esse roteiro tá mais ou menos. Na hora que eu vou gravar, nossa, esse vai dar Ele bom. incorpora. Eu sinto na hora. Tô gravando ali, falando, ó, esse aí vai explodir. E quando eu sinto que não vai, não vai. Já tive pautas, por exemplo, o Wade Asa Delta. Eu fui ao Rio de Janeiro fazer toda a parte de curiosidades, como é que funciona a Asa Delta, é um metal, um planador, não sei o quê. Na hora que eu saltei, que minha alma saiu. Pensei, nossa, eu tô fazendo isso aqui. E não vai dar. E não deu. Não deu. Gastei uma grana, quase gastei minha vida, não porque a Asa Delta ia cair, não, porque meu coração não ia aguentar. Ai, meu Não Deus. deu, tá lá, tá flopado. Agora tem outros vídeos, por exemplo, da funerária, que eu não gastei a gasolina do carro e mudou minha vida. Que loucura. Putz, mas essa da Asa Delta é sacanagem. A Asa Delta foi... Essa é a única frustração que eu tenho. Porque foi um empenho, assim... Foi um empenho, né? Foi dedicado. Eu acho que muito mais que o dinheiro foi o psicológico. Que da viagem de BH até o Rio, eu fui pensando, nossa, e se eu não voltar? Mas Que tô aqui, massa. Que deu bom. certo. Serviu de experiência de vida, né? Que eu sei que eu não vou soltar mais de Asa Delta. Com certeza. Não, ainda mais se não dá like. Não dá like, exatamente. Mas se fosse gostoso, eu admiro muito quem gosta de Asa Delta, bungee jump, parapente, mas não é pra mim. Cara, você sabe que eu adoro esporte radical. Então eu já pulei de paraquedas, parasailing, tudo. Agora, Asa Delta, eu tenho certeza que se eu for eu vou morrer. É um troço que eu vou passar longe. Eu me convido pra tudo. Mas eu nasci sabendo que Asa Delta, se eu for, eu vou morrer. Mas a Então eu Delta passo voou, longe. voou. E o paraquedas? Você vai saber se funcionou ou não. Pois é, mas é intuição. É igual você, eu sei se vai funcionar ou não. Isso aí não vai funcionar pra mim. Eu Não admiro vai. muito quem gosta, porque eu... Não. Não Prefiro é jogar dama. E deixa eu te perguntar, dessas profissões lá que você achou interessantes, né? Bom, ainda bem que você não foi para profissionais do sexo, né? Porque ia estar outra pessoa aqui. E nem sei se você ia poder filmar os processos Exatamente, também, né? Inclusive, o vídeo do Profissionais do Sexo, ele tá disponível Você lá. fez, então. Você chegou a fazer de várias fiz, profissões. Fiz criador de jiboias também. Criador Fui no de criatório, jiboias. Que legal. E ficou bem legal. Agora, dos Profissionais do Sexo, porque o YouTube é muito rígido. A plataforma é muito rígida com tudo. E aí eu editei uma vez, aí não aprovou. Editei outra vez, não aprovou. A monetização. Aí eu editei a terceira vez, não aprovou. Falei, eu não vou gastar mais energia com isso. Aí disponibilizei o vídeo. Tá lá. Então quem quiser assistir, vai assistir, mas eu não tô ganhando nada. Mas eu entrei lá em Belo Horizonte, não sei se aqui em Curitiba tem isso, tem uns chamados Sobe e Desce. São hotéis bem fuleirinhos mesmo, que as mulheres alugam os quartos, e aí os homens sobem e escolhem a mulher que fica dentro do quarto lá, tipo uma vitrine mesmo, e entra no quarto. E aí fica aqui um monte de homens andando ali dentro, e aí é uma rua que tem vários hotéis, chama Sobe e Desce, porque os homens ficam subindo e descendo as escadas o tempo todo. E assim, é engraçado, porque nessa rua, é uma rua bem movimentada em BH. E parece que os homens são abduzidos. Eles estão andando na rua, aí somem. São abduzidos. E na hora que eles estão descendo, eles descem, aí olha pro lado, olha pro outro, e tipo, sai correndo, sabe? Tipo, não tô nesse lugar. E esse vídeo, assim, ele não tá rendendo, mas eu fiquei muito orgulhoso com o resultado dele. Jornalisticamente falando, era o que eu queria. De chegar, mostrar... Eu conversei com algumas meninas, não dentro dos quartos ali, porque era até perigoso, pela minha segurança, porque tem um sistema deles lá que eu não posso entrar e que se mostrar uma câmera ali é perigoso até pela minha segurança, pela minha integridade física. Né? Tua e da câmera. Mas na rua eu consegui gravar. Na rua eu consegui gravar uma personagem que foi bem legal, foi uma transex. Na primeira situação, descobriram a câmera e aí correram atrás da gente.
Meu Deus. E aí eu saí correndo e tudo, porque senão ia quebrar o carro todo e tudo. Aí eu fui pra outra rua e aí comecei a conversar com uma profissional. E aí, tipo, uns 5 minutos de conversa, ela... Você é jornalista, não é? Porque ela viu que a conversa tava se aprofundando demais. Você não tinha se identificado Não como tinha, jornalista. não tinha. Eu tava Só como abduzida conquistando mesmo. a confiança dela. Eu perguntei o que ela faz ali, se não é perigoso e tudo. E aí, no final, ela tava revelando tudo. Quando eu falei, não, eu sou jornalista sim, tô gravando pro YouTube e tudo. Ela, não, eu sou... Durante o dia, eu sou igual você. Eu ando igual homem. Caramba. E à noite eu me transformo e tô aqui trabalhando. E aí ficou bem interessante o conteúdo. E tá lá, não tô ganhando. Uhum. Há outros conteúdos também que eu gosto de abordar. Por exemplo, no carnaval eu gravei o bloco fúnebre, que é um bloco de carnaval que tem a temática da morte e tudo, em Belo Horizonte. Que não é um vídeo que vai me dar grandes visualizações. Mas eu fui porque eu queria. Eu queria mostrar e vivenciar aquilo. E tá lá, se torna um registro histórico. Eu acredito muito no jornalismo como isso, como uma ferramenta para, assim como no segmento funerário, né, para preservar a memória, para preservar a história mesmo. Então, daqui 10, 15 anos, vai ter essa reportagem lá que quem tiver curtindo o carnaval vai ver que em Belo Horizonte tinha um bloco fúnebre. Ou tem. E é cultural, né? É cultural, Aqui exatamente. em Curitiba a gente tem a Zumbi Walk. Não Que sei eu se eu quero vou falar. Quero cobrir também. Também. O pessoal vai super caracterizado, assim, mais do que Halloween mesmo. Então também é algo cultural daqui. Sim. Que é muito legal ter um registro, é bacana isso mesmo. E quando eu falo dessa questão de não estar focado só no dinheiro, é porque a minha carreira foi nessa toada, sabe? Pode parecer estranho, mas eu nunca trabalhei por dinheiro. Nunca. Eu sempre fui aonde eu quis. Então, assessoria de imprensa, por exemplo. Para quem trabalha no segmento corporativo, para quem trabalha para empresas, financeiramente é muito melhor e muito mais seguro do que trabalhar com eventos, com shows, com artistas. Muito menos desgastante, porque eu viajo muito, eu não durmo, eu acompanho shows, mas é o que me move. Então eu tô por isso. Mesma coisa eu vim te mostrar no YouTube. Eu poderia muito bem, com esse formato, que já recebi convites, levar para a TV, tô lá, eu tenho meu dinheirinho garantido ali, o mínimo, e tô fazendo acontecer. Mas não, eu quero mais. Eu quero estar em Curitiba, eu quero estar em Manaus, quero estar no México. E só a autonomia, né, o poder de decisão que vai me proporcionar isso. E aqui estou. E escolher, né, o tema, escolher o que você quer gravar, fazer o que tua alma tá pedindo, né? Exatamente. Sem um chefe me dizendo onde eu tenho que gravar, com quem eu tenho que gravar, de forma que eu consiga respeitar a minha intuição. Uhum. Porque eu estou gravando com a Milena, por exemplo, nós gravamos uma reportagem que virou duas e que agora o Vaticano tem uma série de reportagens no canal. É verdade, sabe? tem uma série dentro do canal. Exatamente, e que é algo natural. Eu gosto disso, de não ter amarras comerciais. Então, se eu estou aqui na Vaticano, eu vou falar que estou no Vaticano. Se eu estou bebendo Coca-Cola, eu vou falar que estou bebendo Coca-Cola. É mesmo. Eu não quero essas amarras. Já falou até a marca do arroz da tua casa? Exatamente. Que minha mãe, nossa senhora, podia cortar a luz, mas não tira o prato fino, não. O prato fino, não. O prato fino era o prato fino. Que bom, voltou o prato fino. Voltou. E isso que é interessante, porque o jornalismo, que era uma área que desacreditada pelo meu pai, mudou minha vida, tem mudado a vida das pessoas ao meu redor, e tem me proporcionado experiências que eu jamais imaginaria. Tipo, de estar em Curitiba, por exemplo. Quando é que eu viria para Curitiba? Para que eu viria em Curitiba se não fosse jornalismo? Por que eu estaria num cemitério? Estaria num forno crematório? Num laboratório de tanatopraxia? Conhecendo, vivenciando experiências que têm me acrescentado profissionalmente e também como pessoa. Aprende muito, né? Muito. E a questão que eu perdi minha mãe em 2018, e antes de eu começar a produzir reportagens no segmento, era algo ainda que eu não conseguia nem tocar no assunto. Poxa. Falava a palavra mãe, eu já sentia um aperto já.
E aí, quando eu comecei a gravar no segmento, eu comecei a entender a importância de vivenciar o luto, de conhecer mesmo o nosso fim terreno, né? Depende das crenças de cada um, mas o nosso fim aqui na Terra, isso me confortou de uma forma, de ver o profissionalismo dos profissionais do setor, isso me confortou de uma forma e me fez crescer como pessoa de uma forma que existe um Eberton antes do Vim Te Mostrar e outro pós Vim Te Mostrar. E você tinha essa impressão, assim, dos profissionais, assim, do segmento funerário, que eles eram mais frios, que não eram tão sensíveis, que tratavam aquilo de uma forma como um produto só? Eu confesso que eu tinha preconceito com o segmento. Uhum. E preconceito no sentido de ter medo mesmo. Eu era o mais medroso da família. Falou em caixão, a ideia de fantasma, de espírito, não sei o quê. Nossa, eu morria de medo. Tanto que a minha família, quando eu comecei a produzir as reportagens no segmento, foi a maior surpresa para eles. Como assim o Eberton tá na funerária? Porque eu era o mais medroso mesmo. Assim. Enlouqueceu mesmo na pandemia. Nossa, pirou. Pirou na pandemia. E aí quando você começa a conhecer o setor, os profissionais do setor, você vê o profissionalismo, essa questão toda aí de crendices, de tudo, passa a ser explicada. Às vezes não, eu acredito muito nisso. A ciência consegue explicar tudo. No laboratório de tratopraxia, que eu acompanhei a preparação do corpo, tem muitas histórias. O falecido abriu o olho no velório. Foi o espírito dele que fez abrir o olho, não sei o quê. Tem um procedimento que cola. Porque quando o corpo começa o processo de decomposição, começa a perder a água e tudo, então pode acontecer de naturalmente abrir. Vê se, pensa bem, vamos ser práticos. Você faleceu. Seu espírito está ali em volta no velório. Tem tanta coisa para fazer, você vai abrir o olho. Pelo amor de Deus, você vai abrir o olho, né? Eu penso assim... Tanta coisa para se preocupar, exatamente, né? Um fantasma. Para onde que vai? Cadê a luz? Os fantasmas do cemitério. Pensa bem. O cemitério é uma prisão de espíritos, então? Que o espírito tá ali, tá rondando, tá vagando, né? As almas penadas. Ele pode penar na cidade, pode ir em qualquer lugar, mas não. Mesmo. Ele vai estar lá no cemitério. Pode bater perna, pode visitar qualquer lugar do mundo. Exatamente. E vou ficar no cemitério aqui. É verdade. Eu sou muito prático em relação a isso hoje, mas antes não era. Antes, nossa, eu ficava pensando assim, quem mora em cemitério? Tem um cemitério perto da minha casa, que aí é o cemitério e um condomínio de prédios. Eu passava e falava, nossa, imagina a pessoa que mora nesse apartamento aqui. Ela vai abrir a janela e vai ver o cemitério ali. Deus me livre. Uhum. Hoje, tranquilo. Mas o pessoal sempre fala que mora na região os vizinhos que menos incomodam, né? Exatamente. É claro que em cemitérios, principalmente os públicos que tem essa questão ambiental e tudo que tem que levar em consideração, podem ter alguns problemas. Uhum. Eu já relatei situações de escorpiões e tudo em alguns cemitérios, mas que são problemas de ordem prática e ordem terrena. Não é o espírito mandar escorpião na casa do vizinho. Exatamente. Né? Então, hoje eu estou tranquilo. Se precisar morar no cemitério, moraria. Na Capela Velório, eu conheci aqui a capela de vocês, e tem uma suíte ali que, nossa, tá melhor que o hotel que eu tô hospedado em Curitiba, hein? Muito melhor. A gente pode fazer metade da diária aqui. Eu vou trazer minhas malas. Traz as malas. Que sensacional. E assim, o que você viu assim no segmento funerário que você mais se deslumbrou, assim, achou diferente? Eu sei que você visitou diversas empresas, né? Empresas, inclusive, que eu sou muito fã, assim, que você visitou e eu não visitei ainda, que eu quero fazer visita técnica. Que coisas assim que você viu, assim, que você fala para os outros? Cara, eu fui numa empresa, você acredita que tem isso e aquilo? Olha, eu confesso, não é puxando o sapo que eu tô aqui, não. Mas o que mais me deixou encantado com a inovação, com a tecnologia, com tudo, foi o fato de poder levar as cinzas para o espaço. Oh, que legal. Eu tenho pensado nisso. Eu falei, eu acho que eu vou querer ir para o espaço. Você merece. Eu acho que eu quero ir para o espaço. Obrigado. Mas é uma estrela. Obrigado. Mas isso o que me encanta no setor funerário atualmente
é que os profissionais do setor, os empresários do setor têm buscado inovação, têm buscado o acolhimento, têm quebrado essa questão mórbida. Hoje as capelas de velório, aqui como nós estamos, você não está num velório, você está num local neutro. Eu acho isso interessante. Do lado de vocês também, o diamante, que eu achei incrível isso. Que eu posso estar com a mina de diamantes na cabeça, sabe? Exatamente. Mas de tudo, que é uma questão comum na maior parte dessas empresas do segmento funerário, é a preocupação dos profissionais com o acolhimento. A palavra que eu mais ouço, e quando você vê os vídeos lá, você transcreve lá, que mais se fala é acolhimento. Acolhimento da família, do humano falecido ou do pet, mas sempre acolhimento. Então, pensando em tudo, no serviço, no lanche, nas dependências, acolhimento. E isso eu achei incrível, porque quando minha mãe faleceu, eu senti falta disso. E hoje que eu tô do outro lado, já tô me sentindo já do segmento, né? Eu vejo a importância que isso tem e como que isso impacta para as famílias. Que, é claro, é um segmento de negócio, que tem como objetivo lucro, são empresas, mas estamos lidando com pessoas. E que falta ainda para muitas empresas enxergarem isso. E vocês enxergaram. Vocês, pelo que eu pude conhecer nas reportagens que produzi com vocês são exemplos para várias funerárias que precisam ainda avançar nesse sentido. Porque não é simplesmente tratar um corpo, colocar as flores e colocar para a família, não. É acolher a família. Senão seria só uma logística, né? Exatamente, que antigamente era, né? Buscar um corpo, arrumar, entregar, né? Antigamente era. Eu gravei nessa funerária em Paraupeba, que eu citei, da senhorinha, esqueci o nome dela. Nossa, ela é sensacional. E era do avô dela, a funerária, e ela me contou que ela se lembrava do barulho do serrote de madrugada. Quando falecia alguém, o avô dela ia serrar as madeiras para fazer o caixão. E que isso era comum. Então era serrar a madeira, lavar o corpo, que era o único procedimento, era lavar o corpo e colocar lá para a família. Não tinha preocupação com nada. Era carroça na época que levava. Imagina só a imagem que as pessoas têm de ver o familiar dela sendo levado na carroça, embaixo do sol, tudo. Hoje avançamos muito, né? Avançamos muito. E essa questão da evolução do segmento funerário muito se deve a pessoas como você. Ao Lucas Provenza do Grupo Zelo, por exemplo. Empresários que estão nas pontas e que acabam trazendo tendências e que implantam aqui. Mas muito mais que isso, do que você implantar metodologias, implantar práticas, é você colocar ali o seu senso de humanidade. Perfeito. Que aqui eu vejo que vocês fazem muito bem. De pessoas cuidando de pessoas. Isso é importantíssimo. Você concorda que é uma bênção você poder trabalhar e ter um propósito, ter uma missão, né? Porque a gente ajuda as pessoas no momento que elas mais precisam. Na hora que a pessoa mais precisa, a gente está ali cumprindo nosso papel e ainda recebendo por isso. Então é uma bênção, realmente trabalhar no segmento funerário é... Com certeza. E um trabalho essencial. Um trabalho essencial. Essencial. Nós vimos na pandemia aí como foi, né, tão complicado aí em todo o país, em todo o mundo, na verdade. E os profissionais do segmento funerário aí trabalhando, se desdobrando para atender, para fazer acontecer da forma que poderia ser feito, porque tinha limitações. E eu acho que esse momento de pandemia foi essencial para que a sociedade enxergasse mesmo como que, principalmente quem está lá na ponta, o sepultador, quem está, né, no braçal ali, o quão importante é. Porque se ele não faz, quem vai fazer? E eu acho que não só valorizar os profissionais, mas valorizar os ritos também. Porque quantas pessoas sentiram falta de poder fazer um velório, de poder ter os rituais fúnebres, né? A gente fala que às vezes um familiar simplesmente desapareceu. Estava em casa em um dia, outro dia já foi para o hospital, aí não pôde fazer o velório, não pôde acompanhar, o caixão fechado, desapareceu, o familiar desapareceu. Então fez com que as pessoas valorizassem mais o velório, a despedida, os rituais, percebessem a importância disso no processo do luto, para que seja um luto mais saudável, né?
Então, eu acho que restou muito da pandemia essa pandemia do enlutado mesmo. Pandemia psicológica do enlutado, sabe? Que agora está sendo tratado e tudo mais, mas realmente ficou essa valorização, deixou para todos essa lição, essa valorização da importância do ritual, sabe? Pro emocional Sim, mesmo. eu imagino, porque na pandemia, graças a Deus, eu não perdi ninguém muito próximo. E minha perda próxima mais recente foi da minha mãe. E foi muito importante eu ter aquele contato ali com o corpo da minha mãe naquele último momento. Eu imagino, se fosse nesse momento de pandemia, como que eu lidaria com isso? Como que eu processaria essa perda? Porque eu fiquei com a minha mãe até o último segundo que eu pude ficar. Até o momento que desceu a urna. Na pandemia eu não poderia fazer isso. Imagina os filhos que perderam as mães, ou vice-versa, que simplesmente ou puderam ver de longe, ou nem puderam ver, que em muitos casos, principalmente em cemitérios públicos, né, foram colocados covos coletivos. Em São Paulo eu vi relatos sobre isso. E que simplesmente colocaram ali. E que não foi por falta de cuidado, é porque era o que precisava fazer naquele momento. O setor funerário estava quase em colapso. Em algumas cidades entrou em colapso mesmo. E tinha que colocar em cova coletiva. Agora imagina você que perdeu um familiar ver aquela situação. Que você não pode se despedir. Não pode participar, né? Exatamente. E se a gente for olhar assim na história da morte, cada vez menos as pessoas estão participando. E eu acho que cabe muito a nós, assim, do segmento funerário, trazer as pessoas, como a gente comentava, de trazer as crianças para o velório, se assim elas tiverem vontade, trazer as pessoas para participarem, escrever mensagens, colocar objetos, escolher as flores, trazer as pessoas para participarem, porque isso é muito importante no processo do luto. Se você vê, a morte está cada vez mais escondida da gente, e isso faz com que a gente tenha mais dificuldade em processar o luto. Por exemplo, antes você ia comer uma carne, você tinha que abater o bicho. Hoje você compra na prateleira do supermercado. A morte vai sendo tirada dos nossos olhos aos poucos. As pessoas faleciam em casa. Hoje a maior parte dos óbitos é nos hospitais. A gente não vê as pessoas falecendo. Os próprios velórios, né? Muitos lugares, nas grandes capitais, a gente não vê velórios mais nas residências. É mais no interior, em outros lugares. Então a morte está cada vez mais afastada de nós. Então todo esse serviço da morte, ele foi terceirizado para nós funerários. Então hoje cabe a gente fazer o trabalho reverso de trazer a família para ajudar a fazer esse serviço. Se tem algum músico na família que possa participar da cerimônia, se tem alguém que quer dar algumas palavras, se tem alguém que quer trazer algum tipo de arte para dentro, sabe? Essas árvores da saudade que a gente fala, que as pessoas escrevem mensagem, murais, que hoje tá muito difundido também. Tudo aquilo que a família possa participar dos ritos, a gente sabe, a gente conhece que vai sair mais rapidamente do processo de negação, vai começar a digerir melhor aquilo e vai ter um processo do luto assim mais saudável. Então acho que a gente tem muito essa carga assim de a gente sim responsável pelo processo do luto das famílias que a gente atende, sabe? Desde o primeiro impacto que elas têm dentro da empresa e como que isso vai se desenvolver. Porque é a gente que tem que estudar, é a gente que tem que fazer, a gente que cria os rituais, a gente que dita como é que vai ser o serviço funerário. Então eu acho que tem que sim, não só pensar na monetização, mas realmente pensar em como ter uma sociedade mais saudável daqui para frente. A gente sabe que o luto mal resolvido numa criança é um adulto depressivo. Então qual que é a minha responsabilidade com as crianças das famílias que eu atendo para ela não ser um adulto depressivo lá na frente, né? De repente ela vai ser um amigo do meu filho que vai acabar cometendo um suicídio. Qual que é a minha responsabilidade nisso, né? Então eu acho que a gente tem que se dedicar, tem que estudar, porque é uma grande missão mesmo. Sim, uma missão e, como eu disse, essencial no sentido prático, que é sepultar, destinar. Perfeito. E essa questão que você falou da depressão, né, dessa propensão que as crianças têm, esse luto mal resolvido, é uma questão que se torna também até de saúde pública. Porque depois demanda que o serviço público absorva essas pessoas com, eu não sei se a palavra correta seria, com essas doenças psiquiátricas no serviço público de saúde. Então, realmente, eu aplaudo. Eu aplaudo e admiro muito vocês que, agora nós, né, que atuamos no segmento funerário, porque é realmente um trabalho lindo. E eu que já gravei mais de 150 reportagens no segmento,
já estive em vários cemitérios, funerários, acompanhei cerimônias, eu me emociono ainda. Inclusive, eu me emocionei com você na cerimônia uma simulação da cerimônia pet. O pet era uma pelúcia, vamos falar, né? Uma pelúcia. E era eu uma lá, pelúcia. meus olhos marejados com a pelúcia. Porque eu acho lindo isso. Eu acho lindo. E sinto falta de ter tido esse acolhimento quando eu precisei. É porque você é uma pessoa com empatia, né? Então você acaba se colocando no lugar do outro. Mesmo ali você vislumbrando uma cerimônia que realmente nem era real, você imaginou a dor do outro e acabou se emocionando também, né? E é isso que a gente sempre fala, que é disso que o segmento precisa, né? De pessoas empáticas. Você vai se colocar no lugar do outro e aí você vai dar o seu melhor, né? Você vai fazer muito acolhimento mesmo, né? Sim, principalmente quem tá na ponta, né? O mestre de cerimônias, quem recebe ele é recepcionista. Porque pensando na estrutura organizacional de uma empresa, às vezes o funcionário que está na ponta não está num dia bom. Exatamente. Às vezes brigou com o namorado, brigou com o marido, e vice-versa. Mas quando chega ali, vai chegar uma família lutada. Você Uma tem que se condição colocar muito pior que exatamente. Então é você tirar como eu posso dizer, isolar o seu problema durante o seu trabalho ali para se colocar à disposição da família. Que é o que eu faço como jornalista também. Às vezes eu não estou num dia legal, às vezes eu estou péssimo para gravar, mas eu preciso gravar. Hoje é um negócio, eu preciso gravar. Então, vamos lá. E na hora que começa a gravar também, tudo flui. Aí vai embora. Aí o problema sumiu. É o que eu falo pro pessoal, põe na agenda e depois segue a agenda. Exatamente. Depois a gente resolve. Depois a gente resolve. O celular eu até tirei aqui do Vibracall porque tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Eu tô tranquilo aqui agora. E me diz uma coisa, Abri, qual que é o teu vídeo mais assistido, assim, mais acessado? O mais acessado é esse da tanatopraxia, o primeiro, que tá com mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões. Que eu não mostrei nada, mostrei só a estrutura. Nossa. E tem época, é muito louco, tem época que o vídeo ele sobe de novo e as pessoas começam a comentar de novo. E aí vira uma locomotiva que vem puxando os demais. Então a pessoa às vezes começa lá naquele primeiro vídeo e vem maratonando. E já assiste tudo. E é muito louco. Eu trabalhei na televisão e na televisão eu não era reconhecido na rua. As pessoas não me reconheciam na rua. Eu fui gravar um vídeo em Belo Horizonte, no centro de BH. BH, o nosso marco zero é a Praça 7, que é o centro de tudo. E Belo Horizonte tem alguns locais que eram cemitérios. E que Belo Horizonte é cidade planejada, então os cemitérios eles foram engolidos pela cidade. Alguns desses cemitérios continuam lá, não foram nem retirados. Então são histórias que foram literalmente enterradas ali. Tem prédios agora construídos lá e tal. E eu fui gravar lá. Eu fui fazer uma passagem, a passagem é quando o repórter dá o texto dele ali sozinho na rua. Me cercaram lá. Nossa. E as pessoas vêm empolgadas falando, não, aquele vídeo de exumação lá, isso que tem cheiro e tal, e começa a perguntar, sabe? E eu acho isso muito legal. Que legal. Que as pessoas vêm e não é aquela coisa que meu objetivo não é e nunca foi ser famoso. Não é a fama. Não é fama. O que eu quero é viver do que eu gosto de fazer. Nesse momento, minha vida me trouxe para esse segmento funerário, que eu estou aí e sendo reconhecido, graças a Deus. Quero seguir nisso. E com prazer. A fama, o reconhecimento é muito legal. Mas a fama pela fama só é vazia. E eu não quero isso. Eu quero que as pessoas vejam um vídeo. Falar, eu vi a Milena lá naquele vídeo, lá em Curitiba, lá. Nossa, sensacional, hein? O Vaticano fez aquele... Isso me deixa muito feliz e emocionado. Eu me lembro de uma situação que olha só como que o canal Vim Te Mostrar mudou minha vida completamente. Até a pandemia, eu era 100% assessor de imprensa. Meu trabalho era de bastidores. Meu trabalho com os artistas o artista vai na minha cidade, me contrata para fazer assessoria de imprensa dele, então eu marco as entrevistas com ele, vou com ele nas TVs, vou com ele nas rádios, marco as entrevistas por telefone e faço esse processo todo. Só. Com o Vim Te Mostrar bombando, começaram a surgir convites para eu me tornar apresentador de outras iniciativas. Então, gravei vídeos para Belo Tour em Belo Horizonte, gravei reportagens. E aí a prefeitura de Mariana, que é uma cidade histórica em Minas, me convidou para ser o apresentador do festival Canta Mariana. Fui lá, apresentei o festival. Recentemente agora. Tô no palco lá,
Apresentei lá, chamei o artista, foi o Lô Borges, que foi o artista principal, o Lô Borges e o Beto Guedes. Eles subiram ao palco, estão lá no show. Aí eu desço do palco e tô lá nos camarins. Aí o segurança me chama. Pô, estão te chamando ali. Aí eu saí, pensei, deve ser algum problema, né? Tinha uma fila de pessoas pra fazer foto comigo. Mentira! E falando do canal. Que legal! Aí eu saí, voltei pro camarim primeiro. Eu fiquei muito emocionado, né? Porque eu pensei, nossa, tá dando certo, sabe? O que eu queria viver do meu trabalho tá dando certo. E aí, naquele momento que eu vi que eu tava naquele evento, apresentando um evento, recebendo como apresentador por causa do canal, e sendo reconhecido pelas pessoas na cidade que não é a minha, por causa do canal, nossa. Aí primeiro eu desabei, falei com meu pai, falei com todo mundo, aí eu voltei e fiz a foto com as pessoas. Com todo mundo. E o que é engraçado, quando eu tô com os nossos artistas lá, pra atender os fãs, eu falo assim, todo mundo com o celular na mão, a câmera já posicionada, porque é a logística. Sim. Chegou, faz a foto e vem o próximo. Aí o segurança fez isso pra mim. Nossa! Todo mundo... Aí eu emocionei de novo. Todo mundo eu sou muito chorão, né? Mas, assim, mudou minha vida completamente. Cara, que gostoso. E aí as coisas estão acontecendo. Aí aqui em Curitiba, em todos os lugares, o Marco me acompanhando aqui, e ele é testemunha disso, que as pessoas que viram o canal falam, nossa, que legal aquele vídeo que você fez, não sei o quê, não sei o quê. E sempre empolgadas. Ou seja, as pessoas que estão assistindo ali pelo conteúdo. Que é isso que eu quero. Que delícia. Que as pessoas vejam que eu gravei com a Milena, não é pra ver o Eberton. O Eberton é só o condutor. O Eberton tá ali só pra contar a história, mas a história é a Milena, a história é o Vaticano, a história é o crematório, a história é o sepultador. Esse é e continua sendo e sempre vai ser o objetivo, contar histórias. Puxa, que bacana. Você sabe que eu lembro que eu fui numa feira funerária em Gramado, acho que foi ano passado, retrasado. E aí tinha um senhor e falou assim, Milena, me chamou, falou, oi, posso tirar uma foto com você? Eu sou teu seguidor. Eu acho que eu tinha 1000 e poucos seguidores. Né? Aí eu falei, você tá brincando, né? Sabe quem eu sou e é meu seguidor e quer tirar uma foto. Ele falou, é isso mesmo. Tá, tirei, mas saí faceira. Eu falei, mãe, você não vai acreditar. Daí eu falei pra ela, eu não acredito mesmo. Eu falei, tô te falando, mãe. Ele queria tirar uma foto comigo porque ele é meu seguidor. Dela, eu não acredito isso aí. Não acredito, você tá querendo me enganar. Isso aí só você tá se achando, Milena. Baixa a bola, você tá se achando. Eu falei, não, é verdade. E aí, à medida que vai crescendo o Instagram, aí vai indo nas feiras, as pessoas falam realmente, porque o segmento funerário não é muito grande. E as pessoas que acompanham no Instagram é menor ainda, né? E aí, quando você vai na feira, são pessoas que realmente acompanham, procuram nas redes e tudo mais. E aí, quando vai, é muito gostoso, porque as pessoas realmente vão te reconhecer. Puxa, acompanho teu canal e tal. E é muito gostoso. Nossa, é muito gostoso. Porque é muito legal. Isso vai chancelar o trabalho que você vem fazendo. Tipo, eu tô aqui em Curitiba, eu tô muito cansado. Tô muito cansado. Gravei bastante, tô com uma tonelada de demandas para resolver da assessoria de imprensa. Mas esse reconhecimento, os comentários lá no canal, eu postei que eu tô aqui, os seguidores todos ansiosos querendo ver as reportagens. Sim, isso foi no ML, tudo vai... Nossa, isso enche o coração, porque... E dá uma vontade de produzir mais conteúdo, né? Não, eu sou louco mesmo. Se precisar, eu não almoço, eu vou direto, eu vou gravando. Se tem bateria na câmera e no microfone, vamos. Você viu, eu vim para gravar com vocês 3 reportagens. Eu nem sei quantas mais tem. Exato. E se tiver mais, eu vou fazer mais. Vou fazer. Enquanto eu estiver aqui, eu tô aqui até quinta-feira eu posso gravar. E eu acho que é essa audiência que alimenta, né? Que dá motivação, que alimenta. Porque aí você vê que o pessoal tá te seguindo e fala, cara, eu tô entregando pouco, né? Eu lembro que veio uma menina do interior da Bahia pra tirar uma foto comigo. Eu falei, cara, ela tá me reconhecendo por isso que eu tô falando, não tô fazendo nada. Cara, eu preciso entregar mais conteúdo, eu preciso mostrar mais coisa, eu preciso trazer mais inovação, sabe? Preciso melhorar o canal, a pessoa tá me se dando trabalho de me seguir, né? Preciso fazer melhor. Então, eu imagino você nessa proporção, nesse tamanho, né, que é o teu canal, a pressão que você não sente de tem que fazer alguma coisa melhor, tem que colocar alguma coisa melhor aqui. Sim, e é desafiador, porque quando eu faço uma reportagem que explode, aí na semana seguinte a pessoa eu preciso de fazer uma melhor ainda. Uhum. Hoje eu já desencanei um pouco com isso, que eu já fiquei muito ansioso. De pensar, nossa, eu fiz na funerária, eu acompanhei um plantão funerário. E aí eu fiquei a noite toda na funerária,
Acompanhei o agente funerário, fui no hospital, fiz a remoção e tudo. O vídeo explodiu. Foi 500 mil visualizações em 2 dias. Nossa. Explodiu. E aí na semana seguinte eu pensei, nossa, eu posso fazer qualquer coisa que não vai chegar nisso aí. E acabou que esse vídeo, depois o YouTube cortou a monetização dele. Mas eu já tinha ganhado uma grana boa, ainda bem, ele se pagou. Aí o YouTube cortou, e depois eu reeditei e liberei eles sem mostrar nada mesmo. Porque o YouTube tá cada vez mais rígido. Eu não sei porquê, mas de uns Ele tempos decide pra cá... assim, não, já te paguei bem, agora chega. Eu acho que as pessoas... Eu não sei se acontece também... isso aí é uma teoria. Às vezes uma empresa X que eu gravei, aí a Y não gosta e pode ser que denuncie. Ah, denunciar. Pode ser. Mas o meu trabalho é sempre pautado na ética. Sempre. Você pode analisar todos os vídeos que estão lá, os 140 vídeos. Nenhum eu pisei fora da linha. Primeiro porque é meu nome, algo que eu venho construindo desde sempre, que eu não era nada nem ninguém, e que hoje eu posso dizer com orgulho que eu sou reconhecido pelo que eu faço. E segundo, que eu estou lidando com profissionais que lidam com famílias. Imagina só, se eu gravo com você, publico isso, vai falar, nossa, a Milena conversou com o Herbert, aquele cara que mostra os corpos lá, que tem muitos canais que mostram, né? O que mostra os corpos em cena de crime, por exemplo, mostra os corpos abertos, não sei o quê. Não é legal para você e não é legal para mim. Exatamente. Então eu acho que a ética, o bom senso, deve ser o norteador de tudo, e sempre foi. E o que eu acho interessante é que você não precisa ser sensacionalista para você brilhar no que você faz. Sim. Né? E geralmente, assim, o jornalismo tende, no setor funerário, a ser sensacionalista, realmente, para conseguir audiência. E você não, você está mostrando realmente as coisas boas do segmento funerário, sabe? E isso também dá audiência, as inovações, Sim, as estruturas, mostrar, a história dos profissionais. Né? É mostrar a realidade como ela é. Eu fiz uma reportagem negativa, a única, que foi sobre o esgoto da funerária. Foi negativa em termos. Teve um caso em João Molevade, uma cidade de Minas, que uma funerária deixou vazar um líquido na rua. Um líquido de cor avermelhada. A população entendeu que era sangue, mas não era sangue. Era aquele líquido que é usado no tratamento. Certo. E aí tomou conta da mídia toda, aquela coisa toda. E aí eu fiz uma matéria sobre aquilo, mas pela questão ambiental, porque são produtos químicos. Uma utilidade pública mesmo. Não pode ser jogado diretamente na rede de esgoto sem tratamento, porque vai contaminar tudo. Sim. E aí eu fiz essa matéria, só que aí o que eu fiz para ser o contraponto? Porque eu jamais vou fazer algo para prejudicar o setor. Eu fui na funerária Santa Casa, novamente, que abriu as portas para mim a primeira vez, e mostrei qual é o caminho do esgoto. Então eu fiz todo o caminho. Desde o ralinho da sala de tratopraxia, a água descendo, indo para a caixa de passagem, que tem um saco coletor, até a ET, mostrando a ET. Aí eu entrevistei, primeiro, o supervisor da funerária, que ele mostrou a bomba de sucção, de onde vai, que troca a mangueira e tudo. Fui até lá e fui até a estação de tratamento de esgoto da funerária, que veio o engenheiro ambiental da funerária me explicar que, sim, a água que sai aqui vai para o esgoto normal, mas depois do tratamento. Eu até brinquei que aquela expressão água de defunto faz sentido? Pode fazer, mas qualquer água. Toda a água do planeta ela é um ciclo, né? E aí eu achei interessante por isso, que eu fui pela mostrar a notícia negativa, mas indo para a prática positiva. Mas não com o objetivo, tanto que eu nem expus o nome da funerária que ocorreu a situação. Eu mostrei lá o que aconteceu, mas ia mostrar como que deve ser. Ou a funerária tem a sua estação de tratamento, ou ela tem a sua fossa séptica lá que vem, coleta e dá a destinação. Assim como uma indústria que gera algum poluente que deve tratar. Perfeito. Quebrar tabus. O esgoto da funerária mas mostrar como é de fato, sem falar, você bebe água de defunto, sabia disso? Eu tenho uma frase que norteia os meus trabalhos do Vim Te Mostrar, que é que o conhecimento é inimigo da intolerância. Então, a partir do momento que eu conheço como é o trabalho, quem faz o trabalho, como são os processos, eu vou eliminar a margem de preconceitos, eu vou eliminar a possibilidade de preconceber alguma ideia que possa ser transformada num tabu, num boato, numa crendice. E só tenho a dizer que o setor funerário é sim
um excelente setor para se trabalhar, é um setor profissional, é um setor acolhedor e um setor que eu tenho muito orgulho por hoje ser um jornalista que cobre o setor funerário. Agora você é um de nós. Agora eu sou. Agora somos, né? Fazemos parte do mesmo segmento. Exatamente. Mas que muito bom, obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui também nosso agradecimento para quem acompanha até o final, né? Gostou do papo? E inscreve-se lá no canal, vão vir mais conteúdos ainda para você que gosta do segmento funerário. Um beijo com muito carinho, obrigado por nos acompanhar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.